Uma videoaula sobre fotografia, realismo e teatro épico. Nós vamos começar lá no finalzinho do século XX, né? Começo do século XXI, ou será que foi final do século XIX? Na verdade, não. Bem, impressionismo. Impressionismo ele foi um movimento artístico que surgiu com alguns pintores que queriam reinventar a forma de pintar, até porque naquela época estava surgindo a fotografia, um concorrente direto da pintura. E aí o pessoal, eles começaram a reinventar a forma de pintar. Uma das formas era pintar ao ar livre. O objetivo principal era captar a luz, porque eles diziam, e de fato, a gente pode comprovar no dia a dia que a luz ela interfere na cor dos objetos. Se você observar as folhas de uma planta de manhã, a cor verde vai ser uma cor, de tarde vai ser outra cor, à noite vai ser outra cor. Aliás, o verde vai ser o mesmo, vai mudar a intensidade da luz sobre a cor do objeto, que vai deixar a impressão de que o objeto está mais escuro. E aí quando você pinta isso numa tela, você percebe as diferenças, as nuances, um verde mais claro, um verde mais escuro. E aí a gente vai ter aí uma pintura que ela vai ter um aspecto meio que borrado, vai dar essa impressão, até porque eles misturavam as tintas diretamente na tela, através de algumas técnicazinhas, que vai surgir depois aí chamada de pontilhismo, os pontinhos, que mais na frente vai se assemelhar um pouco com a fotografia, que é os pixels, que hoje a gente compra uma câmera fotográfica de acordo com a quantidade de pixels que ela tem. Quanto maior os pixels, melhor a resolução, a impressão dessa fotografia numa superfície maior, de um tamanho maior. Pois bem, aí a gente vai passar, falar sobre o impressionismo, no finalzinho desse vídeo vai ter algumas imagens, um pequeno slide explicando melhor. A gente vai ter a fotografia, uma arte, então vai captar uma imagem através do efeito da luz, A luz, o primeiro princípio da fotografia vai se chamar de câmara escura. Câmara escura era uma caixa fechada na qual tinha um orifício e passava-se um feixe de luz. Esse feixe de luz captava a imagem, do lado de fora e registrava essa imagem do lado de dentro da caixa. Aí foram evoluindo-se as técnicas, e a gente vai chegar hoje na câmera digital. O princípio é quase o mesmo, captar uma imagem de acordo com a quantidade de luz. Tem um negocinho na câmera chamado de ISO, que ele serve para regular a questão de luz. Quanto maior o ISO, mais sensível à luz. E aí muita gente se ilude achando que por ter uma câmera X, uma câmera foda, claro que a câmera ajuda, mas às vezes a pessoa pode ter uma câmera boa até e não saber fotografar. Isso porque o fotógrafo, ele é quem capta a realidade de acordo com como ele percebe o mundo, de acordo com o conhecimento, a bagagem cultural que ele tem. E às vezes o fotógrafo é quem faz a fotografia, porque às vezes coloca-se vários efeitos, filtros, photoshops, enfim. E acaba a qualidade da foto, um pouco deixando a desejar, porque, enfim, foram tantos efeitos, tantas técnicas. Alguns fotógrafos não gostam muito dessa técnica e eles preferem usar o mínimo de recursos, desses recursos aí possíveis. Então, basicamente a questão da fotografia é essa, bem resumidamente. Mudando de assunto, vamos falar aí sobre um pouco do realismo, que vai vir antes do surgimento da fotografia, um pouquinho antes, e o teatro épico. Para finalizar, eu não sei nem o que eu tô com esses fones de ouvido aqui para começo de história, Para finalizar, vamos falar aqui rapidamente sobre realismo e teatro épico, O realismo vai ser um movimento artístico que vai surgir ao mesmo tempo que o romantismo, só que ele vai ter características diferentes, Vai surgir durante a Revolução Industrial e a diferença é que os artistas do realismo, eles não vão querer aquela coisa agressiva do romantismo, aquela coisa romantizada e tudo mais. Eles vão querer dar ênfase à realidade, No livro Arte Interação, Arte Integração, Arte Explosão, Acho que o nome do livro é esse, Arte Explosão. Tem lá 3 mulheres trabalhando no campo, no qual o objetivo do pintor era retratar a realidade das 3 mulheres trabalhadoras camponesas no campo, arando o campo, pegando, colhendo, enfim. E a gente vai ter aí, nas principais características dentro do realismo, um teatro que vai surgir alguns meses depois, que vai ser em cima da realidade também, que é o teatro épico. Teatro de um dos grandes representantes vai ser o Bertolt Brecht, um artista
que vai contestar, né, muitas coisas da realidade, atribuindo a fatos sociais, históricos. É um artista que ele vai ter uma linha, digamos assim, marxista, né, até porque ele vai chamar, né, o foco do teatro dele vai ser os trabalhadores. Até porque se os trabalhadores, com aquelas condições de trabalho, que eram mais de 10, 11, 12 horas de trabalho, ele vai chamar através do teatro dele para as pessoas contestarem, né, baterem de frente com de certa forma, a realidade. Não só a questão trabalhista também, mas a questão ali do entorno social, né, que era a vivência deles. E o Brecht ele vai abordar isso porque ele acreditava que o teatro não era só, assim, meu cabelo bagunçado. O teatro não era só entretenimento. O teatro ele tinha uma função, né, que era justamente transformar, provocar mudanças na sociedade. E aí, né, alguns anos depois, vai surgir um teatro no Brasil que vai ter uma linha parecida com a do Brecht, que é o teatro do oprimido, o teatro do Augusto Boal, né? Não vamos se aprofundar, porque isso, enfim, é assunto para depois. E aí o teatro épico do Brecht, né, vai ter algumas peças famosas, Mamãe Coragem, Santa Joana dos Matadouros, né, ambas, né, tratando o trabalhador como um foco central, né, justamente chamando atenção para isso. E o Brecht, uma das principais críticas que ele vai fazer é a crítica ao sistema político baseado nas relações financeiras. Que se a gente for parar para pensar, né, atualmente, muita coisa que acontece na nossa vida vai estar com base nisso daqui, a questão financeira, né? O sistema político vai ser gerido, vai ser determinado pelas relações financeiras. No livro tem uma passagem de um trechinho que é chamado Nada é Impossível de Mudar, que ele fala justamente disso, né? Que é essa questão de desconfiar das coisas que são julgadas imutáveis, que não podem ser mudadas e que com o teatro ela tem essa capacidade de mudança. É aí que o Brecht ele vai, né, na página 255 até 259, né, se não me falha a memória, a gente vai ter aí um teatro que não vai ter a ideia da quarta parede, né? O que seria a quarta parede? A ilusão, né, de certa forma, em que o espectador, você, né, eu estou falando aqui, você está apenas escutando o que eu estou dizendo. Então eu estou criando histórias na cabeça, da qual você vai imaginar essas histórias. Então o ator, ele cria uma ilusão no palco, né, quando tem uma peça, tem a quarta parede, e o espectador, né, fica ali com aquela atitude meio passiva, na qual fica só imaginando como é que se acontecem as histórias e tal. Com o teatro épico não existe isso, né? No teatro comum, os atores saem, terminam a cena, vão para os bastidores, trocam de roupa e eles voltam, né, com outra roupa, com outro figurino, com outro cenário, a peça. No teatro do Brecht, não, tudo acontece ali na frente do espectador. Então os atores trocam de roupa, comentam a história na frente do próprio público, né? E até porque eles têm um objetivo, não ter nenhuma ilusão da realidade. Então a quebra da quarta parede é isso, essas interações que acontecem com o público. Quais interações? A questão da troca de figurino, adereços e alguns comentários da história. Sim, tem um detalhe, né? Eles comentavam a história na frente do espectador para quê? Para fazer com que o espectador ele desenvolvesse o senso crítico dele, percebesse que a realidade dele não era distante do que acontecia, o que era determinado, né, a nível internacional. O que acontecia a nível internacional, os países afetava a vida dele de forma indireta. Aí a gente vai ter uma técnica também chamada de estranhamento, né, que é justamente isso. O estranhamento servia era um processo de distanciamento, na qual seria um olhar crítico, né, na qual o ator ele se distanciava de uma certa situação e começava a observar aquela situação de fora. E o espectador acompanhava como o ator analisava essa situação. Justamente, né, que aí viria a ser a função do teatro de Brecht, que é uma função crítica, dialética, né, de conversa e libertadora, que tinha esse objetivo. Enfim, basicamente é isso, né, que temos para falar sobre a questão do teatro épico, né, e é isso, né, e acompanha aí na página no capítulo 7, né, vai ter lá Ser Humano, Ser Político, na página 300, 301, 360 e 361, vai ter comentando um pouquinho sobre o impressionismo e a fotografia, certo? Valeu, e é isso.
Essa aqui é pra testar o som do paredão. Paredão não é pra se amostrar, paredão é um estilo de vida. Fica, bate na caixa aí pra ver como é que tá o médio, vai. Aí. Como é que tá esse agudo, o cimbalzinho, o cimbalzinho. E o pedal, o pedalzão, pedalzão. Agora fica só a guitarra, pra mim entrar direitinho, vai. Atenção, atenção. Eu tiro e ela pede, digo não e ela chora. Novinha, o que tu queres? De novo, né? Eu tiro e ela pede, digo não e ela chora. Novinha, o que tu queres? Vai! Vou botar meu paredão pra tocar. 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 Meu amor, já tô cansado.